mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus em absoluta, a verdade absoluta. Para trazer um esclarecimento aqui sobre os 4 evangelhos, certo? Cada um foi escrito para um público diferente. Talvez você vá ler lá o livro de Mateus, ele começa na genealogia de Jesus e leva Jesus até Abraão. E o que ele faz ali? Ele está mostrando um Jesus rei. E ele, como rei, em todo rei, ele precisa mostrar a sua linhagem real para que ele exerce a autoridade como rei. Marcos, por sua vez, ele escreveu livros para os judeus dispersos das diásporas, que eram servos. Em outras palavras, vamos traduzir em português, eram escravos. Ele apresenta então Jesus servo. E um servo ou um escravo, ele não tem genealogia. Um servo, ele apenas é chamado para servir. Se ele serviu, já é o suficiente. Lucas, por sua vez, ele apresenta um Jesus humano. Ele pega a genealogia de Jesus, ele passa por Davi, passa por Abraão e vai até Adão. Por quê? Ele está mostrando Jesus como um homem perfeito. Agora já vem João. João também não coloca a genealogia. Por quê? Ele não coloca a genealogia porque ele está mostrando um Jesus divino, um Deus que tabernaculou entre os homens. Ou seja, Deus, sendo Deus, ele se tornou homem para quê? Para entender o homem. Sabe que às vezes você faz alguma coisa de errado para Deus? Não fala que você não erra não, porque eu faço. Você também faz, porque nós somos homens. Errar é propício da natureza humana. Deus, na sua essência, ele não consegue entender por que o homem pecou. Mas aí Jesus, como se fez homem, ele chega diante de Deus como um advogado. O advogado faz o que, gente? Nos filmes que vocês vêem nos tribunais aí, o que o advogado faz? O advogado, ele vai fazer o quê? Defender. Ele vai chegar diante de Deus para te defender. Ele vai falar assim, como é que é o seu nome? Ian. Ah, o Ian fez isso de errado, pai. Eu sei. Eu consigo entender o Ian porque eu também fui homem. E na minha fraqueza eu não consigo entender. Agora no Natal, irmãos. 7 pessoas essenciais do Natal. Para entendermos o Natal, eu quero convidar a meditarmos em uma parte de um texto bíblico, Mateus, capítulo 1, a parte A do versículo. A senhora lembra nós, pastor? Só a parte A do versículo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Só isso. Só? Na minha versão fala, e o nascimento de Jesus foi assim. Então nós entendemos o nascimento de Jesus, o que é Natal. Natal para você, moça, é o quê? Não, seja sincero. Não é ganhar um presente? É ganhar um presente. Quem aqui já esperou o bom velhinho chegar e colocar um presente dentro da meia? Uma cultura errônea que os nossos ancestrais aderiram. Natal não é o bom velhinho. Esclarecendo para vocês aqui, Natal não é o bom velhinho. Ora, o Natal, ele começou bem antes de Jesus nascer. O Natal em si, a primeira pessoa importante do Natal era o próprio Deus. Que o Deus, sendo um Deus perfeito, criou um homem perfeito. Quando a gente fala homem, a mulher está na fila da frente, né? Então, quando fala o homem, as mulheres, como nós falamos sempre, como cavaleiro, primeiro as damas, né? Quando eu referi aqui homem, então um pouquinho na frente, tá bom? Deus criou o homem no plano perfeito, sabendo que o homem vinha a errar. Ele então já providenciou o Natal. Deus, ele realizou. Só que para Deus realizar esse Natal, ele precisou de contar com algumas pessoas humanas para que o Natal viesse.
A primeira pessoa que nós vamos, a segunda pessoa que a gente vai falar aqui do Natal, porque nós não temos tempo para definir a essência de Deus e o seu plano perfeito para um homem perfeito, para fazer com que o homem voltasse-se a Ele. Foi só através do Natal. Eu vou aqui resumir as minhas palavras, senão o pastor Renato vai puxar a orelha, né? A Mônica também já está ali, ó, o relógio. Não, vocês têm até 3 horas, tô Né? tranquilo. Então, uma hora. Não, tem pastor, tem vídeo para falar mais um pouquinho, tá vendo? Então, irmão, Deus, Ele programou o Natal. O Natal, para você entender, foi um plano feito no céu, para ser realizado aqui na terra. E Deus precisaria contar com pessoas humanas, e sem essas pessoas humanas, como eu e como você, o Natal não teria nenhum sentido. Primeiro, que Deus precisa de alguém para abraçar o plano. Deus encontra ali um homem. Alguém se candidata a ser o José? Qual os rapazes aí bonito, forte? Ah, o José! Ah, Gabriel! José, fica aqui do meu lado. Não, fica em pé, rapaz. Achei o José. Deus, então, ele encontra um José. Um homem que era temente a Deus. Para falarmos de José, irmãos, primeiro, nós temos que encontrar também uma Maria. Quem vai ser a Maria do José? Alguém estava sentado ao lado do Zé, né? Será que ela vai ser a Maria do Zé ou a outra Maria? A Maria do Zé. Aqui está a Maria do Zé. Deus precisava contar com Zé, José. Tá? Fala Zezinho, não é Zé, não, José. E com a Maria. Pensa comigo agora, eu quero que vocês coloquem no lugar do José da Bíblia. Imagina o José estando noivo com a Bíblia fala claramente, com uma virgem chamada Maria. Como é o seu nome? Maria. E de repente, irmãos, nós vamos falar da Maria daqui a pouco. Agora eu vou só exemplificar um pouco que a Maria recebe um certo viajante. Ele fala para mim, pera assim, olha, fechou? Maria ficou grávida. José estava perto? José ficou sabendo? Não. Não. O José estava noivo e provavelmente construiu na sua casa. Depois nós vamos falar mais de Maria. Agora o momento é de José. E de repente Maria vai fazer uma visita a uma prima. E quando volta, parece que ela tinha comido uma melancia com a semente. E José olha para aquilo. E ele fala, não é meu. Alguma coisa está de errado. Maria tenta conversar com José, ele não acredita. Agora o José, o que você faria, José? Hoje. Deixa ela fora, é só você. O que você faria? Ah, não sei não. Escorraçava geral. Chutava o pau da barraca. Porque, irmãos, às vezes nós cometemos o erro de romantizar a Bíblia. Mas temos que sentir na pele que a pessoa viveu para que o Evangelho, para que o Natal fosse realizado. José, do seu lado, a Bíblia diz que ele não tinha tocado nela. Maria, quando ela conversa com o anjo, ela fala, eu não conheço o varão. Em outras palavras, eu ainda sou virgem. Os detalhes da Maria vai chegar daqui a pouco. Aí vem o José. E naquela época, se uma mulher cometesse um ato sexual antes do casamento, ou traindo o namorado, ou o noivo, ou o pai, e ela engravidasse, ela era julgada, ela era condenada e ela era morta. Sabe por qual o motivo da morte dela? Apredejamento, era pedra no corpo até morrer. José, quando vê aquela situação, ela está grávida, não é eu. Em outra partida, ele era temente a Deus, ele era um homem justo. Ele falou, eu não posso denunciar a minha esposa, a minha futura esposa, a minha noiva, mas também assumir um B.O. que nem é meu, eu não posso. Eu acho que alguém assumiria aqui, algum dos homens? Assumiria? Ele falou, olha, eu vou abandoná-la. Porque uma vez que eu abandonar ela,
vão descobrir a gravidez dela, vão dizer, ele abusou dela, ele usou e fugiu. Ele estava chamando toda a responsabilidade para ele e deixando Maria isenta de qualquer acusação. Só que ele é Deus. Aí de repente ele está lá, aí vou fugir. Naquela noite ele recebe visita, pois é. Beleza? Tranquilo? Seu nome é Gabriel? Não, eu sou José. Eu sei que você é Zé. Tem cara de Zé mesmo. Meu nome é Gabriel. E não tem uma receber a Maria como sua esposa. Olha o segredo aqui. Porque o que nela está sendo gerado. O que nela está sendo gerado é obra do Espírito Santo. E o que dela vai nascer será chamado Filho de Deus e vai salvar o povo do seu pecado. E o nome dele será Jesus, ou seja, o Emanuel, Deus conosco. Em uma tradução mais recente, é Deus dentro do barro. Ou seja, Deus vai sair de dentro de um pedaço de barro que se chama Maria. Toma ela como sua esposa. José, irmãos, ele aceitou fazer plano de um plano que Deus arquitetou desde a eternidade, para que Jesus viesse no mundo. Ele arquitetou esse plano e trouxe então a responsabilidade que para ela ter um filho, o filho precisava de um pai humano para ser alimentado, para ser protegido e para ser guiado. José é a segunda pessoa mais importante. Quem será a terceira pessoa? Quem? Maria. Pode sentar, José. Agora meu papo é com a Maria. Pode sentar aqui mesmo. Meu papo é com a Maria. Imagina Maria fazendo um enxoval para o casamento. Ela tá com esse Zé aqui mesmo? Maria fazendo um enxoval para o casamento. De repente, aparece lá. Vamos pensar no anjo, que é legal, né? A Bíblia diz que esse é um espírito de ministradores enviado para Deus para guardar aqueles que amam de guardar e herdar a vida eterna. Anjo, ele não tem forma física, ele é um espírito. Ele pode se tornar um Valgone, pode se tornar um Ademir, um William, certo? Ele pode pegar minha forma, ficar com o anjo. Gabriel já chegou com esse pegão bonitão, careca. Já passou, Renato? Ô Maria, salve. Você é agraciada. A Maria se assustou. E o anjo então disse para ela: você é bendita entre as. Quantas mulheres existiam na Palestina naquela época? Quantas virgens existiam naquela época? E Maria foi agraciada, porque além de ela ser virgem, ela tinha um coração puro. Ela tinha amor no seu coração. E o anjo então chega para ela e fala assim: olha, de ti vai nascer Jesus, o Salvador. Ela começa a ficar meio antecipada, nem preocupou em José. O que Maria fez? Eis aqui a tua serva, realiza em mim o teu querer. Se nós lermos um pouco antes, nós vamos encontrar o mesmo anjo. Vem cá você. Você vai ser o Zacarias. A diferença, irmão, do propósito e da falta de um propósito. Havia um homem, quantos anos tem? Ele tinha 71 anos, aproximadamente, ele já era velho, né? Aí ele recebe a visita e olha que ela era uma jovem de uma aldeia ou de uma cidade chamada Nazaré. Ele era sacerdote e estava ministrando no templo. Isso quer dizer que para Deus te entregar uma mensagem e você crer, você não precisa de título sacerdotal. Tá, pastor? Eu tenho um título sacerdotal, a senhora também tem. O William está a caminho. Ele, a região dele também é um sacerdote.
Mas para Deus usar alguém, não precisa. Maria tinha tido? Não. Zacarias tinha? Ele estava lá no Santo do Santo, nosso lugar santíssimo, onde ele podia entrar uma vez por ano. De repente ele olha à direita do altar, quem estava lá? Quem estava lá? Gabriel, negão de novo. Ô Zacarias, tudo bem, meu filho? Gabriel, eu sou Gabriel e assisto diante de Deus. Olha que poesia bonita, irmãos. As suas orações foram ouvidas, rapaz. Imagina Zacarias com 70 e tantos anos. Oração, acontece, né? A dúvida. Aqui, sua mulher vai engravidar e você vai ter um filho. Imagina você com 70 anos, você acreditaria? Tem certeza que você vai falar com Zacarias certo, Gabriel? Eu já estou velho. A minha mulher já passou da menopausa há anos. Ele duvidou. Sabe o que o anjo fez com ele? Olha, porque duvidaste das minhas palavras, você ficará mudo. Pode sentar, mudo. Quando ele sai do altar, ninguém podia ouvir porque ele não falava, porque ele não quis fazer parte do plano de Deus. Quando Maria recebe essa notícia, ela pensou em José? Ela pensou nas pedradas que ela podia levar se ela fosse achado grávida sem casamento? O que Maria fez? Alguém aqui sabe? Minha alma se engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Maria aceitou e ainda louvou. Do José nós já conversamos, que ele conversou com Maria. Pode sentar, Maria. Está segurando em inglês, senta aí perto de José. Tempo nós não temos, irmãos, que a profundeza do Evangelho é muito grande. Mas vamos falar agora do quarto. A quarta pessoa que Deus escolheu, que nem é lembrado. Nós lemos sobre eles, mas não falamos muito sobre eles, porque não faz sentido, pastor lembrar. Os pastores de Belém. Né? Eu já vi uns pastorzinhos, às vezes no nosso jograis, no nosso, né? Passa o pastorzinho arrastando a ovelhinha ali, ele passa direto, às vezes não fala quase nada. Porque o pastor é alguém sem sentido. Só que na noite em que Jesus nasceu, os anjos não foram nas lideranças religiosas. Os anjos não foram na liderança política. Os anjos não foram até o Sinédrio, não foi até Herodes para anunciar que Jesus havia nascido. Os pastores estavam acampados no mato, num campo lá no meio do mato. Aí chega então, o anjo fala com ele assim: não tem mais, porque na cidade de Davi nasceu o Cristo, o Salvador. Cristo Salvador, ele nasceu na cidade de Davi. E os anjos fizeram crer, o quê? Eles creram. Isso quer dizer para nós que o Natal, que é Jesus, ele é para quem está perto e é também para quem está longe. E os pastores eram aqueles que estavam longe. Os pastores de ovelha naqueles tempos eram pessoas mais malquistas na sociedade, eram tidos como infiéis, como roubadores, pessoas imorais, pessoas que não tinham nem sequer moradia. Mas o Evangelho, ele veio para alcançar aqueles que são excluídos da sociedade. Não sei a situação de cada um de vocês, mas às vezes tem dia que você levanta e olha e fala: por que eu nasci? Eu queria ter isso e isso eu não tenho. Mas o Natal veio para te alcançar. Estava longe. Para isso que o Natal existe. E agora, a quinta pessoa importante do Natal, que vieram de um outro país. Quem nunca viu falar dos Reis Magos, né?
Tem até a folia de reis. Eles viram lá na Pérsia. A Bíblia fala dos 10 magos. A igreja católica fala que são 3. Não é isso? Né? Mas a Bíblia não define o valor, só para os 10 magos. Eles deram 3 presentes diferentes. Eles vieram de um outro país. Eles viram, eles eram astrônomos. Eles viram a estrela de um rei. Mapearam a estrela e viram que aquele rei havia de nascer na Judéia. Mas onde? Alguém lê para mim Mateus 2, versículo 2. Pode ir para mim. Onde está o rei de Deus, que se acha de nascer? Vimos a estrela do oriente e vimos a hora. Olha, onde está o rei dos judeus? Na minha versão fala um pouquinho diferente. Tradução, irmãos, é só de uma palavrinha fica um pouco diferente, mas o assunto é o mesmo. Na minha Bíblia está escrito assim: onde está o nascido rei dos judeus? Peraí, mas se é uma criança, vai ser filho de um rei. O filho de um rei é o quê? Cristo? Então por que está nascido rei? Isso que eles disseram para Herodes é: se você acreditar que ele é rei, ele continua sendo rei. Se você acreditar que ele é rei, ele é rei, porque ele é nascido rei. Rei, ainda com detalhe, rei dos reis e senhor dos senhores. Para Jesus reinar na sua vida, depende de você acreditar ou não, ele continua sendo rei. Você se submeter à vontade dele ou não, ele é rei. Porque ele é rei nos céus, ele é rei na terra. Os magos vieram e trouxeram 3 presentes para ele. Detalhe que nós temos que observar: os pastores vieram para a manjedoura. Os magos, a Bíblia vai falar claramente que eles entraram na casa, porque no dia que o rei nasceu, a estrela brilhou. Eles gastaram um tempo para mapear, mas um tempo de trajeto. Quando encontraram o rei, eles estavam na casa. Aí eles entraram na casa. A Bíblia não fala de José, mas lá estava Maria e o menino. Eles entraram, adoraram o menino, abriram seus tesouros e lhe deram presente. Quem sabe quais são os presentes? Ouro. Ouro significa o quê? Ouro fala de realeza, fala de trono, é um metal nobre. Ali, aqueles magos estavam dizendo: esse é o presente que eu dou ao meu rei. O outro presente que foi dado fala de incenso, que mesmo ele não sendo da tribo de Levi, o incenso fala do seu ofício sacerdotal, e ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Mirra fala do seu sacrifício. Estava ali profetizando do seu martírio, que ele haveria de passar, que ele haveria de sofrer, como diz o profeta Isaías lá no capítulo 53. Ele não tinha que parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos que o desejasse. Era vestido por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Falou do sacrifício, falou da morte, mas falou também que ele ia ressurgir e nos trazer a redenção. Sexta pessoa do Natal, e para mim e para todos é a mais importante. Para Deus realizar o Natal, ele precisaria de quem seria?
Jesus. Quem aqui vai querer ser o Jesus agora? Preciso do Jesus. Eu vou procurar um Barrabás. Se não acho Jesus, vou caçar um Barrabás. Porque alguns trocam Jesus por um Barrabás. Você mesmo, meu Jesus, tem cara de Jesus, rapaz? Você riram por quê? Ele é bagunceiro? Demais! Então, irmãos, é nesse que Jesus gosta de se manifestar. Porque Jesus veio buscar o que havia perdido. Às vezes, nós, ser humano, nos erramos no caminho. Eu posso errar, ele pode errar, nós todos podemos errar. É quando nós erramos que Jesus ele vai lá com carinho, dá licença, moça, pega um objeto todo sujo e ele vai e nos lava. Não importa o que você tenha feito, o que eu tenha feito, porque no momento que nós somos lavados pela palavra, João 15, versículo 3, é só dar ouvido e ele vai chegar e vai dizer: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Amém? Então, se ele é atrapalhado, se ele é meio atrapalhado, também não fica atrapalhado, gente. Eu tenho um passado. Eu não nasci pastor, não. Eu tive adolescência também. Mas um dia eu encontrei alguém que falou comigo que Jesus podia mudar. E eu me mudei. Melhor, ele me mudou. Jesus nasceu. Belo menino. Certo? Nasceu como você nasceu. Mas quem era Jesus? Apenas um garoto comum que brincava. E as mesmas coisas que você faz na sua infância, ele fazia. Ele viveu em uma nação, em um mundo pecador, pecaminoso, detalhe, e ele não pecou. Alguém aqui já puxou o rabo do gatinho? Ah, achei de alguém que já puxou o rabo do gatinho. Né? Eu já puxei, irmão, criança. Às vezes o cachorro ia passar, a criança ia lá, puxava o rabo do cachorro, o cachorro ia na bocada, soltava a mão. Né? Eu creio que todos nós aqui. Deus não pode admitir nossas erradas, não. Mas agora, irmãos, esse Jesus, então, ele era o quê? Professora. Me chama a atenção dele que nem pediu licença. O que é o verbo? Carne de Jesus. O que é o verbo, gente? Eu pulo, tu pulas, eles pulam. O verbo é uma ação em uma palavra. Então, o apóstolo João, que eu disse que ele escreveu sobre Jesus divino, ele já começa dizendo: no princípio era o verbo, é o que? A ação da palavra de Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo era? Ele era o verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele viveu entre nós. Sendo rei, ele se fez réu. Sendo príncipe, ele se fez servo. Sendo a fonte da água da vida, ele se fez raiz na terra seca. E também estava Isaías estranho. E ele viveu como homem comum, como qualquer um de nós, até os seus 30 anos de idade. Aos seus 30 anos de idade, após ser batizado no rio por João, o Batista, ele vai em uma festa, né? Vai casar onde, hein? Vai, bom, filho, quase não. Ninguém me convida para casamento. Tem um ano que eu estou aqui, ninguém me fez casamento nesse lugar. Irmãos, eu tenho casamento, não é só para fazer casamento, não. Pode me convidar também, né? A gente degusta, não degusta? Pode convidar, a gente vai. Com nós mesmos, né? Aí ele é convidado para ir no casamento. Maria, faz favor, Maria. Maria, tá de Maria, por favor, Maria. A Maria vai pensar na comida. Vocês dois mesmo aí, levantem. O Zacarias ficou jovem de novo. Pode ficar de pé aí, sim. Não, pode ficar aí, filho. Vamos ficar aí. Não precisa brincar, não. Maria, vai até. Dá uma andadinha no meio da sala aqui, por favor. E depois
apresentou os noivos. Agora chega perto dele e fala: acabou o vinho. Responde para ela: mulher, o que é que eu tenho contigo? Ainda não chegou a minha hora. Fala isso. A minha hora. Maria, alguns críticos falam que Maria deu uma má resposta para Maria. Mas lembra-se, olha para Maria de novo, dá um passo à frente, Maria. Lembra que Maria, quando o anjo Gabriel falou com ela guardou tudo em segredo? Lembra? Que os magos, quando foram adorar o menino, a Bíblia fala que estava dentro do coração. Isso é um nível de intimidade que ela tinha com Deus. Jesus falou: não é chegada a minha hora. E Maria sai, vai lá no servente que está ali vestido ali, ó. O servente que é bonzinho ali. O servente, vai lá no. Cutuca ele. O azul também. Tá vendo aquele rapaz ali? Fala com ele, Maria. Perdeu o filho. O que ele mandar vocês fazer, vocês fazem. Fala. Fechou? Beleza. Maria vai pro cantinho dela e senta. Aí de repente Jesus dá um passeio, chega no servo: servo, vamos passear no meio da festa. Servo anda. Servo tem que servir. O casal pode sentar. Agora você fala com eles aí. Pega as talhas e enche elas de água. Encheu as talhas de água? Tira da água agora e leva e entregue ao mestre Sala. Ademir. Mestre Sala era alguém que era convidado, era como se fosse um amigo do noivo, era o responsável pela bebida da água. Como se ele experimenta da água e fala: mas que vinho maravilhoso! O Jesus que era homem agora se torna. O tempo está terminando. Senta Jesus, senta todo mundo. Agora eu quero falar para a sétima pessoa para acabar, que já me puxaram a orelha dali. A sétima pessoa e mais importante do Natal, quem sabe quem é? Que sem essa pessoa, o Natal não realizaria. Quer saber quem é? Pergunta. Quem era? Você. A outra pessoa que está ao seu lado, ao seu direito, ao seu esquerdo. Você é a pessoa mais importante pelo projeto que Deus fez, que se chama Natal. Foi por sua causa. O Natal que muitos nós conhecemos é só um Natal de festa, um Natal de bebedeira. Mas o Natal que veio resgatar o homem, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse mesmo Natal ele chegou ali em João 4, na beira do tanque, para a mulher samaritana e disse: olha, Deus está à procura de adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Esse mesmo Natal, ele disse: eu não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. Lá em João capítulo 14, na casa do meu pai é quinta morada. Esse mesmo Natal, ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus 11, 21. Então, por sua causa, Jesus morreu. Por sua causa, ele desceu dessa terra. Por sua causa, Deus ele se tornou homem. Por sua causa, a fonte da água da vida se tornou raiz de uma terra seca. Então é momento de pensarmos o que eu tenho feito com o meu Natal. É momento de eu refletir e aprender que sem a minha vida, se não fosse por minha causa, o Natal não teria acontecido. Então, quando você for
celebrar o Natal, como o Ademir falou mais cedo. O Natal, ele tem que começar todo dia, no momento que eu levanto. Jesus, ele tem que estar nascendo e vivendo em mim, para que um dia todos nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.